Vamos com o esporte, Abder. Bom dia novamente. Vamos nessa, bom dia mais uma vez. Olha, no Remo, os jogadores não param de falar algo que vem incomodando a todos, que é a paralisação do Campeonato Paraense que tivemos aí no último fim de semana. Bora acompanhar. A paralisação do Campeonato Paraense ainda é assunto no elenco azulino. Na última sexta-feira, o Remo iria fazer o primeiro jogo das quartas de final da competição contra o Santa Rosa, no estádio Mangueirão. Mas uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará fez com que a Federação Paraense de Futebol suspendesse o estadual. A gente fica surpreso, né, cara? E também um pouco chateado, porque a gente sempre preza pelo profissionalismo máximo, né? Nosso papel, a nossa função é estar sempre concentrado para o que acontecer. Mas a gente fica triste porque um campeonato como o Paraense está acontecendo esse tipo de coisa. Não é legal, né, para o campeonato, para o estado. Acredito que essa é a minha forma de pensar, mas que tudo se resolva da melhor forma. Com a paralisação do Campeonato Paraense, o Remo foca agora na disputa da Copa do Brasil. O Leão enfrenta o Criciúma amanhã, a partir das 7h30 da noite, no estádio Mangueirão. E olha, esse próximo adversário, Pedro Rocha conhece bem. Eu estava lá o ano passado agora, então a gente, mesmo pela troca de muitos jogadores que tiveram, ainda assim ficou alguns jogadores lá que a gente conhece, né? Então a gente sabe um pouco do perfil, da característica um pouco desses jogadores. Então a gente de alguma forma pode passar essa informação para os outros jogadores que aqui estão e também para a comissão técnica. No Criciúma foi uma passagem breve. Pedro Rocha disputou apenas 7 jogos na reta final do Brasileirão de 2024. Mas no quesito Copa do Brasil, o atacante entende bem. Ele já disputou algumas vezes a competição. Copa do Brasil tem que ser dessa forma porque é mata-mata. Então se você perde, tá fora, né? Então agora terça-feira a gente tem mais assim, um grande desafio, que é um jogo do mata-mata. Então é um jogo que cada detalhe importa. Dentro de jogo ali, esse tipo de jogos mata-mata, o detalhe mínimo ele importa. Então é nisso que a gente está focado, em fazer um grande jogo diante do nosso torcedor para, se Deus quiser, a gente sair com mais essa vitória e a classificação. Nós começamos falando da paralisação do Campeonato Paraense e aí já emendamos o assunto para a Copa do Brasil, que é a agenda do Remo amanhã aqui em Belém, nesse jogo que vale, lógico, a próxima fase, muita grana, né, que a Copa do Brasil acaba pagando também. Menos mal que o Parazão não rolou no final de semana, o Remo um tempo mais de descanso, um tempo mais de treino para poder fazer esse jogo dentro de casa, tenho certeza com o apoio maciço do seu torcedor. Bem, agora nós vamos falar do Papão, porque o Paysandu, né, sobre a paralisação, também foi assunto aí entre os bicolores, mas enquanto não se resolve o retorno do Parazão, o foco é para o jogo de quarta-feira contra o São Raimundo de Roraima pela semifinal da Copa Verde. Acompanhe. Mais um dia de treino para os bicolores. Foi o jeito, né? O Paysandu tinha jogo marcado para o último sábado contra o Capitão Poço, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Mas a competição foi paralisada por supostas irregularidades de jogadores de outras equipes. Eu vejo que o campeonato hoje paraense, como está sendo transmitido para todo o Brasil, passa uma imagem muito negativa de desorganização. Isso é ruim para o povo paraense, para o campeonato, para o estado, porque quando você passa a tua imagem de paralisação, algo remete que algo surgiu errado, alguma brecha, algo que não foi corrigido a tempo, porque a gente teve tempo a ser corrigido, e aí atrapalha o trabalho de muita gente. De muita gente mesmo. Vilela não pensou apenas no prejuízo que a paralisação pode trazer para o Paysandu, mas também para os demais clubes, principalmente aqueles que só jogam estadual nessa temporada. Graças a Deus nós estamos numa equipe que tem condições financeiras, mas muito me preocupa as equipes menores, que talvez para eles qualquer tipo de atraso gera um déficit muito grande, que é mais tempo de contrato que você precisa pagar seus jogadores, logística de viagem. Bom, deixando um pouco de lado esse imbróglio,
os bicolores tiveram que virar a chave antes do programado. Agora o foco está no São Raimundo de Roraima, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, que será na casa do adversário. Partida marcada para essa quarta-feira. Eu acho que o nosso modelo com o Luizinho, ele tá bem firmado entre nós, né? Claro que pode haver mudança de peça, por causa de suspensão, essas questões, mas muda realmente a questão de vídeo, de análise de adversário, porque nem todo mundo joga igual. Muda um pouco, acho que mais pro Luizinho, questão de estratégia. O Paysandu sabe que precisa ter cuidado com o São Raimundo, que está invicto na temporada. São 8 jogos com 4 vitórias e 4 empates. Surpreendeu Remo e Amazonas nessa Copa Verde, além de quase fazer história na Copa do Brasil diante de um gigante do futebol brasileiro. Fez um jogo duríssimo contra o Grêmio. Eu acho que o Grêmio empatou no final do jogo, levou os pênaltis. Então, assim, é uma equipe que merece atenção, merece o respeito devido. A gente tem que entrar com o estado de alerta bem ligado, porque no primeiro jogo muita coisa pode se decidir. Então, para a gente ir lá fazer um bom jogo, concentrado, sabendo que nós também somos os atuais campeão da Copa Verde, se portar como campeão, mas também fazer por onde. Como será a partida? Difícil prever. Mais uma coisa a Vilela sabe: a fiel bicolor estará presente apoiando o time. Quando a gente vai, sempre tem torcedor do Paysandu, isso é algo que me chama muito a atenção. A gente nunca está sozinho, é algo que me deixa extremamente feliz. Então, saber que por aqueles que vão lá nos apoiar, por aqueles que aqui ficarão, para a gente representar bem essa torcida e essa camisa. Muito bem, aí então, vamos ter esse jogo do Paysandu pela Copa Verde, e aí você pode se perguntar, bem, o Remo joga na terça pela Copa do Brasil, por que o Paysandu não joga a Copa do Brasil? Porque o Paysandu já está classificado para a terceira fase da competição, quando no ano passado ele foi campeão da Copa Verde, então vai esperar um pouquinho mais aí para poder estrear na competição. Bora falar sobre o Campeonato Carioca? Vamos lá, Abner. Pois é. Rapidamente, Abner, só para a gente fechar a questão do Parazão, né? Os jogos não rolaram no final de semana. E aí, por enquanto, está tudo indefinido. Não sabemos quando a bola vai voltar a rolar. A gente tem agora quem foi punido, o grau de recurso, para esgotar no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva aqui no Estado, né, uma instância superior, vai definir caso seja contrário à pretensão de quem entrou. E tem um outro julgamento do Remo e Bragantino também, né? Porque até aqui eles trabalharam 2 punições, né? E aí também tem mais o Remo e o Bragantino. Olha, é confusão, como diz na minha terra, para mais de metro, né? Cada um vai ter uma opinião. Se você chamar cada advogado dos clubes, o diretor jurídico da federação, cada um vai ter um entendimento, né? Eu gostaria só que todos os entendimentos fossem para que tivesse o jogo, porque vai ficar claramente prejudicado o calendário. E aí as equipes do interior, por exemplo, que não tem fôlego financeiro para manter as suas equipes... Tem que esticar os contratos de trabalho dos jogadores. Vão ficar fragilizadas, né? Enquanto o Remo, Paysandu, Tuna e Águia, que tem competições nacionais para disputar, vão continuar com seus elencos, vão continuar trabalhando na temporada. Mas não tem previsão, sinceramente falando, não tem previsão. O que é necessário, e aí muito importante, é que seja rápido o julgamento, até chegar, qual instância chegar, para que mais rápido a gente tenha uma solução para que o campeonato possa retornar. Porque se ficar lá na justiça a coisa, trava o campeonato, e o campeonato que estava indo muito bem, um campeonato que esse ano os gramados melhoraram bastante, bons jogos, a gente não estava tendo problema. Mas há um imã assim, negativo. Há 4 anos a gente passa por isso no Campeonato Paraense. Sempre tem questões na justiça, sempre tem problemas no Tribunal de Justiça Desportiva, e isso não é legal, né? Isso acaba manchando a competição. E esse negócio de tapetão também, Márcio, nem nos peladões mais tem, né? Pois é, fica aquele sentimento para o torcedor de tristeza, né? Porque o torcedor que quer ver seu time jogando, o pessoal do interior principalmente, aí você tem uma decisão que suspende, né? Que para tudo, e aí muitas pessoas cobrando da federação, uma atitude da federação diz que os clubes que têm que realmente se organizar em relação a isso. Quando o filho é triste, né? Quando o filho é feio, é o filho dos outros, não é o teu filho, né? Eu penso em outra coisa também. Mas o que levou a tudo isso, Abner? É simples. Existem
Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Existe o regulamento geral das competições e existe o regulamento do Campeonato Paraense, né? Os clubes que foram punidos, eles dizem que trabalharam em cima do regulamento geral das competições e não do regulamento que eles mesmos sentaram na reunião que nós mostramos aqui no início para começar, né, o Campeonato Paraense. Então, e outra, a punição é porque o jogador com 19 anos, que ainda seria amador, está nas cadeiras de base, para ele jogar o Campeonato Paraense, ele precisa ter contrato profissional. Ele está inscrito no BID, ele está inscrito no WEB, alguma coisa aí da CBF, ou seja, ele pode jogar qualquer competição no mundo, mas ele não pode jogar o Campeonato Paraense porque lá no regulamento do Parazão somente está que o jogador não pode atuar sem o contrato profissional. E na maioria desses clubes, ou os que foram punidos ou os que vão ser julgados, dos 4, por exemplo, em 3 os jogadores nem entraram em campo. Ou seja, foram escalados, estavam no banco, mas não foram acionados, né? Não jogaram, ou seja, eles não interferiram em nada no jogo. Diferente de você, de repente, for acusado de que comprou um jogador, ou então a arbitragem, sei lá, uma coisa. Eu não sei nem apontar o que você pode fazer de maracutaia para sobressair sobre o outro. Por exemplo, o doping do jogador, que não é o caso aqui, mas você viu lá, fez o exame de doping, viu que você se prevaleceu de uma droga para poder jogar, aquela coisa toda. Não é o caso. O jogador, repito, estão inscritos no BID, estão inscritos no WEB, alguma coisa que eu esqueci o segundo nome, mas não tem um contrato profissional. E aí tem clube que alega o seguinte: se eu fosse assinar contrato profissional com todos os jogadores da minha base, eu não tenho sustentação financeira. Não cabe muito para a Remo Paysandu isso, né, que a gente sabe que estão num nível maior, mas as outras equipes também, do interior e por aí vai. O certo é o seguinte, como eu disse, quando o filho é feio, a culpa ou é dos clubes, ou foi da federação que não explicou direito, ou do Tribunal de Justiça que está pegando muito pesado e parou o Parazão. Dentro do próprio Tribunal de Justiça Desportivo do Pará, existem auditores que eram contrários à paralisação do Parazão, mas aí manda quem pode, obedece, né? Quem está liso, quem tem juízo, foi lá e deram a canetada e pararam o nosso querido Parazão. Os gramados agradecem, né? Porque a chuva está pegando forte tá castigando. Vamos seguir acompanhando. Então amanhã tem Copa do Brasil para o Remo, na quarta-feira Copa Verde para o Paysandu. E agora, Abner? Campeonato Carioca, tivemos clássico pela semifinal da competição. Flamengo e Vasco jogaram no Maracanã no jogo de volta, depois da cobrança de falta, né? O Nuno Moreira, ninguém queria fazer o gol aí, Márcio. Abriu o placar para o Vasco. O empate do time rubro-negro, para a alegria de Márcio, veio depois que Arrascaeta chutou e Bruno Henrique, na sobra, deixou tudo igual. Você perdia esse, Márcio? Acho que sim, Abner. Eu não estou nas melhores condições, te confesso. A virada veio dos pés de Luiz Araújo, que dominou e fez fila. Teve reclamação nesse lance, inclusive até parou a imagem. Daqui a pouco o choro do Pedrinho, né? Presidente do Vasco. Esse foi um golaço, esse você faria, Abner. Aí foi o Luiz Araújo, irmão. Ele saiu, parece o Pedreira Nazaré, lotado na chuva, passando por todo mundo, Márcio. Pois é, Flamengo então na decisão, né? Vai pegar o Fluminense. Flamengo na decisão vai pegar o Fluminense, porque o Fluminense, ele já havia vencido o Volta Redonda no primeiro jogo, deu um baile no Volta Redonda, e ontem ficou no placar de 0-0, ou seja, classificado. Vamos ter 2 finais no Carioca. Quarta-feira é a primeira. Só falta afirmar se vai ser sábado ou domingo. O segundo jogo. O segundo jogo. Mas quarta-feira nós já vamos ter esse primeiro jogo do futebol carioca. O Volta Redonda que vai ser adversário de Remo Paysandu na Série B, né? Foi campeão da Série C do ano passado, né? Exatamente. Os times do Pará para ganhar lá é complicado. Mas agora a Série B e Remo Paysandu vão bater. Muito bem. Vão voltar-se. Valeu, Abner. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações para gente. Valeu, Abner. Obrigado. E veja a seguir, hoje no dia de combate ao sedentarismo, vamos falar sobre os riscos da falta de atividade física. Agora às 7h32, vamos acompanhar o trânsito aqui na tela, imagens para você da Senador Lemos, no bairro da Sacramento, nessa manhã preguiçosa, tempo nublado, chuvosa em grande parte da capital do estado. O trânsito vai fluindo bem nesse ponto da cidade. Vamos com outra imagem. Agora para você aqui na região central de Belém, Avenida Presidente Vargas, bem ao lado da Praça da República. Sinal fechado, o trânsito segue sem problemas. Daqui a pouco voltamos com muito mais, fique ligado.
Vamos com o esporte, Abder Luiz chegando, falando de vôlei. Vamos falar de vôlei, que a PAD, né, em uma virada histórica, venceu o América de Natal e conseguiu a classificação para as quartas de final da Superliga B. A partida foi disputada no Mangueirinho e deu Pará. Era um jogo de vida ou morte. Na última rodada da primeira fase da Superliga B, a PAD e América de Natal precisavam da vitória para avançar. E administrando uma vantagem segura, os potiguares venceram o primeiro set por 25-20. Já no segundo, o equilíbrio foi até a metade. O América chegou a abrir 5 pontos de vantagem. Mas a PAD lutou e encostou no placar. Porém, o bloqueio do Mecão fez a diferença, 25-21. Com a corda no pescoço, o time paraense entrou no terceiro set precisando reagir. Graças ao bloqueio e o ataque mais eficiente, a PAD liderou o placar. Aproveitando o bom momento no jogo, Vinícius e sua força bruta fecharam a parcial em 25-22, para a explosão da torcida no Mangueirinho. Para o América, ainda bastava um set para garantir a vitória. Mas o bloqueio da PAD deu as caras novamente. E no momento crítico da partida, o ponteiro Ian Rufino virou a bola que decretou o empate em mais um 25-22. Tie break no Mangueirinho. E aí no set de desempate só deu a PAD. O time paraense abriu uma vantagem confortável e o caminho para a vitória. Na última parcial, 15-9 e vitória por 3-2. Mas precisava ser com tanta emoção assim? Não precisava, acho que disso também, né? Acho que podia ser mais leve o coração de todo mundo agora é comemorar. E depois de sair de uma situação completamente adversa, a PAD deu a volta por cima. A vitória de virada garantiu o time paraense nas quartas de final da Superliga B. E no primeiro ano jogando a competição, estar entre os 8 melhores significa um grande feito. A gente vai estar quebrando algumas metas, né? A gente primeiro criou uma meta que era para não descer. Para nós é importantíssimo estar entre os 8, porque a partir de agora começa uma outra fase, um outro campeonato. A gente está muito feliz com o trabalho e espera que só cresça daqui para frente. É o que a gente espera também, que seja o caminho sem volta, e com a ajuda dessa torcida não tinha como não conseguir a vitória, né? Olha, gente, você vai conhecer agora a Alice, uma torcedora do Paysandu, e que ganhou as redes sociais por causa de um gesto bem bacana de um ex-jogador de futebol. Acompanhe. Um momento especial para Alice. No último clássico Repá, a jovem torcedora foi ao estádio pela primeira vez acompanhar o Paysandu. Teve ao lado o ex-jogador Márcio Magrão, narrando cada detalhe. Como ela falou para mim, professor, eu estaria alheia se você não tivesse narrado o jogo para mim. Então, assim, eu me sinto muito mais realizado do que ela, né? Porque isso aí são coisas que não tem preço, isso tem valor. Esse momento, através do professor Márcio, ele nos proporcionou de eu vir com a Alice, e também a primeira vez minha de ter ido a um estádio, né? Assistir o maior clássico da Amazônia, né? Ali era só o começo de coisas boas que viriam pela frente. A convite do clube, Alice visitou a Curuzu e logo encontrou o mascote. É o lobo! Depois foi para a sala onde estão as principais conquistas do clube. Os troféus! Que legal! Ela fez questão de tocar em todas as taças, uma por uma. Campeão. Tive muitas memórias de momentos. Acho que um dos campeonatos, não, foi uma Copa Verde, ou foi um campeonato paraense, não me lembro, que o Paysandu ganhou. Eu estava com meu avô faleceu, fez um ano ontem. Ele puder ver isso, né, lá do céu. Só que as surpresas não pararam por aí. No clássico contra o Remo, Alice entrou em campo com o volante Matheus Vargas.
iniciava uma admiração pelo jogador. O reencontro aconteceu. Olá, Alice, tudo bom? Oi, tudo bem? Você lembra da minha voz? Matheus? Isso! O volante bicolor deu de presente uma camisa especial. É Alice? Parece Alice. Acertou! É Alice, que legal! Tá com o meu número e com o seu nome em braille. Que legal! Gostou muito do presente? Nossa, muito! Eu estou muito feliz em fazer parte desse movimento de inclusão, porque é o mínimo que a gente pode dar para eles, para ela, que é incluir em ambientes que não são favoráveis, porque o jogo de futebol muita gente vai para assistir e ela vai para sentir, é diferente. Pode parecer clichê, mas Alice está vivendo o seu país das maravilhas. É a realização de um sonho em estar conhecendo a Curuzu, tocar nas taças históricas do clube e reencontrar Matheus Vargas, com quem entrou no último repar. Mas havia mais uma surpresa. Era preciso ir para o lado de fora da Curuzu. Acompanhada por Matheus Vargas, ela recebeu uma homenagem bastante simbólica. Alice. Isso, só tá Alice. E aí do lado seriam todas as torcedoras. Que incrível! Eu tô sem palavras. Muito legal. Hoje você está sendo eternizada no muro da Curuzu, com seu nome, homenageando todas as torcedoras do Paysandu. Aquele momento, aquela cena marcante, é a prova de que o futebol é inclusivo e pode transformar vidas. A Alice ela é apenas um exemplo, mas quantas Alices não tem por aí que precisam ser incluídas, né? Então, eu tenho muita fé em Deus que os clubes, como o Paysandu, que é um gigante nesse quesito social também, sejam, que as pessoas também tenham esse olhar, como o Paysandu tem, né, de poder incluir as pessoas nos estádios, de fato, de verdade. É o momento que a gente consegue ver o futebol com leveza, né? E juntar todos, né? Em prol de todos, e isso é muito bacana, bem emocionante a matéria. Parabéns aos envolvidos e que a gente veja mais gestos como esses, né? Que a inclusão ocorra cada vez mais nos estádios, né? A gente sabe que avançou muita coisa, mas ainda há muito o que avançar em relação a esse tema. E muito legal a gente poder ter na reportagem, né, a emoção dela ao visitar a Curuzu. E ela marcada no muro também do estádio, ficou, né? Isso. A pintura ficou fantástica. Não tem o que, tem o que tirar, tem só o que botar aí na realidade, né? De emoção e de alegria também. Muito bacana. Guarabe, né? Falar, né, dos campeonatos, da semana. Como olha, Parazão está paralisado até que a Justiça decida, em segunda instância, as punições que já ocorreram e outras possíveis punições que vão ter a partir de primeiro julgamento também, que é o caso do Remo e do Bragantino. Porém, você não vai ficar sem futebol durante a semana. Amanhã, o Remo encara o Criciúma no Mangueirão, partida pela Copa do Brasil. Aí é jogo único, né? Na quarta-feira, o Paysandu joga pela Copa Verde contra o São Raimundo, perfeito? E na quinta, temos a Tuna Luso Brasileira fora de casa enfrentando o CSA pela Copa do Brasil. Então, estamos com a agenda, né, bem completa aí dos três grandes, podemos dizer assim, do futebol paraense. Volto a dizer, o Parazão somente após a Justiça Desportiva, porque foi julgado em primeira instância. Sim. Aí vai agora para o pleno do tribunal local. Não foram punidos, né? Aí eles recorrem ao superior tribunal. Aí o que a federação fez? Disse, olha, eu não vou continuar o campeonato, porque daqui a pouco vai ter que voltar tudo. Então pode ter reviravolta. Vamos paralisar aqui, vamos definir na justiça para que a gente saiba o que aconteça. A punição é porque jogadores com 19 anos, amadores, teriam que ter contato profissional para atuar. Eles não atuaram, ficaram no banco de reserva e não chegaram a entrar em campo, apenas do Capitão Poço, se não me engano, um goleiro reserva, ou foi uma outra equipe. E o Remo está nessa situação também, só que o Remo não foi julgado ainda vai ser julgado. Se o Remo for punido, como tem sido punido as equipes, ele ficaria em terceiro lugar, por exemplo, mas continuaria classificado. Assim como o Bragantino também, né? Mas tem equipe que estava rebaixada e que voltou para o campeonato forte. A situação grave foi a do Capitão Poço, né? Que com a punição, em vez de classificado, ele estaria rebaixado. Fez uma competição linear, bem interessante. O Independente Tucuruí, lá de Tucuruí no caso, lógico, né? Ele fez uma péssima competição, fez um péssimo time. Foi ele quem
entrou na justiça, entrou com a ação e aí voltou para o campeonato com um requinte de alegria. Né? Bom, cenas para os próximos capítulos, vamos seguir acompanhando e torcendo para que rapidamente haja uma decisão e a bola volte a rolar no Campeonato Paraense. Né, uma semana abençoada a todos, Márcio. Você também, Abner. Obrigado pela companhia, uma ótima semana. Amanhã tem muito mais BDP. Tchau, tchau. Bom Dia Pará. Oferecimento Cartório de Protesto. Uma solução para recuperar o seu crédito. E Labo Dental. Estamos ao seu lado para você viver sempre sorrindo. Para descolar a grana que der...